inacreditável. Quer dizer então que além agora de relator, vítima, investigado, delegado, os ministros agora do STF também agora são deputados? Olá e seja bem-vindo. Após afastar o deputado Gilvan da Federal do Congresso Nacional, os parlamentares do sistema estão agora empenhados em entregar em uma bandeja de prata a cabeça de Alexandre Ramagem ao STF. Embora aleguem que essa ação visa proteger a Constituição e a democracia, caso seus desejos não sejam atendidos, recorrerão ao próprio STF. Diante do que Lindbergh já fez junto à Suprema Corte, que, segundo a deputada Bia Kicis, foi um jogo combinado e da ameaça proferida pela deputada do PSOL, Fernanda Melchiona, os deputados reagiram com indignação a mais um ataque de fato à democracia. Veja. Eu não vou entrar aqui em detalhes que estão claros para qualquer jurista de todas as ilegalidades formais processuais dessa ação de trama de golpe. Todos os desvios e atropelos do devido processo, da ampla defesa, da competência do juiz natural, do sistema acusatório das instituições trabalhando, eu não vou entrar aqui. Da mesma forma, eu também não vou entrar aqui na defesa de outras pessoas dessa ação. Eu vou focar aqui para vocês na parte que me foi, vamos dizer assim, imputada. Primeiro ponto que eu trago para vocês aqui do que está sendo imputado a mim. Todos aqui que devem estar acompanhando essa ação penal sabem, têm ciência, que a espinha dorsal, que é a prova mais importante do conjunto probatório dessa ação penal, se trata da colaboração premiada do tenente-coronel Mauro Cid, que era ajudante de ordem do ex-presidente da República. Não apenas ajudante de ordem, mas chefe de toda a ajudância de ordem ali. Não há dúvida de ninguém aqui que a delação premiada do Mauro Cid é que foi a base, está sendo a base dessa ação penal. Ali tem toda uma cronologia, que quem vivia ao lado do presidente, tem todos os atos, todos os fatos, pessoas, reuniões, planos, viagens, até o fim, 8 de janeiro. Está tudo ali. Vou fazer uma pergunta a todos vocês aqui. Quantas menções na delação do Mauro Cid foram feitas no meu nome? 0. Nenhuma. Não há, essa menção aqui foi comezinha. Ramagem estava numa reunião e não falou. 0. Mauro Cid não mencionou o meu nome uma única vez. Essa delação premiada não é um termo de declarações de 5 páginas, não. São 4 volumes de 850 páginas. Ele fez delações desde agosto de 2023 a dezembro de 2024, se eu não estiver enganado. Há alterações, mudança, ida e volta, está sendo contestado isso. Quantas vezes meu nome apareceu nessa delação premiada? 0. Se, como eu falei, toda a narrativa de atos, fatos, reuniões, planos está ali, eu pergunto a vocês, como é que eu faço parte do núcleo crucial de uma tentativa de golpe? Ou como é que eu faço parte dessa ação de golpe se não há uma menção a uma única qualquer conduta minha na delação premiada, que é a prova central, se não vamos dizer a única ali declarada? O que nós temos aqui é uma tentativa clara de suspender as investigações de todos os núcleos que envolvem, desde o Bolsonaro até os generais de alto escalão, passando pelo Ramagem, que fez dezenas de crimes antes de ser diplomado como deputado federal e depois. Desde organização criminosa até tentativa violenta de abolição do Estado Democrático de Direito e tantas outras coisas que a investigação da Polícia Federal e da PGR chegou a bom termo. E nós não podemos aceitar. Primeiro porque não para em pé. É óbvio que não para em pé. Isso aqui cai no Supremo e, obviamente, vai acabar essa palhaçada. Mas tem uma tentativa da extrema-direita de articular a sua base radicalizada e de seguir fazendo uma disputa política contra o Supremo Tribunal Federal para garantir que não haja punição para golpistas que tentaram dar um golpe de Estado. Por isso nós estamos pedindo a retirada de pauta, porque isso é um escândalo sem precedentes na história da Comissão de Constituição e Justiça. Se for aprovado, entraremos para a história como uma comissão de inconstitucionalidade e de injustiça. Sem anistia, presidente. Eu acho que o pessoal aqui não tem conhecimento do histórico do nosso delegado Ramagem aqui, à frente da Polícia Federal. Foi nomeado para a BIM pela sua competência, fez o seu serviço na BIM, com certeza preservando toda a soberania nacional que cabia a ele naquela época.
E a gente está vendo aqui a deputada falar que podem até aprovar aqui essa SAP, mas o STF vai mudar. Então você vê essa casadinha do STF com os partidos de esquerda e com o governo federal. Mas tenha certeza, deputada, nós vamos aprovar porque o artigo 53 da Constituição Federal, no seu parágrafo 3º, manda assustar sim essa ação penal. E é legítimo esse interesse. Vou fazer isso, vou colocar tudo uma questão de ordem. Primeiro, parabenizar a Vossa Excelência. Nós vamos ter uma sessão aqui como é característica de Vossa Excelência, com educação, com maturidade, tá, presidente? Aqui o debate, presidente, eu vou à minha questão de ordem, é sobre a constitucionalidade dessa SAP, dessa sustação da ação penal. E eu falo isso porque fui citado, inclusive, porque eu fui o autor de uma petição ao Supremo Tribunal Federal. O que aconteceu? Houve a denúncia de Bolsonaro e mais 7, incluindo Ramagem. Depois da denúncia, em cima desse comando constitucional, que é o artigo 53, o ministro Zanin... Senhor presidente, qual é a questão de ordem? Eu estou fazendo. Mas qual é o artigo? 50, Qual artigo? o artigo do regimento... Ele está formulando a questão de ordem, já citou. Eu só quero, já citou. não, depois eu só quero para contra-argumentar a questão de ordem. Artigo, O artigo já para contra-argumentar. A deputada Bia já pediu para... Vamos fazer um debate aqui tranquilo, nós estamos na nossa parte. Contra-argumentar. Deixa eu só dizer o que aconteceu. No dia 31 de março, para que todos entendam, o ministro Zanin, que é presidente da turma, manda a denúncia para essa casa. No mesmo dia, o líder Sóstenes, atento, oficiou o presidente da Câmara que mandou para a CCJ. Aí onde eu entrei no dia 14 de abril com a petição pedindo esclarecimentos, perguntando quais crimes aconteceram antes da diplomação, que foi no dia 16 de dezembro, e quais crimes que aconteceram antes da diplomação, quando ela é diretor-geral da BIM. O Supremo respondeu no dia 24 de abril, dizendo de forma muito clara, a primeira turma teve uma votação, na primeira turma foi 5-0, que a aplicação do parágrafo 3º do artigo 53 vale tão somente em relação ao réu Alexandre Ramagem Rodrigues. Porque esse é um ponto importante, porque como eu falei aqui para os senhores, o pedido de sustação da ação penal é para toda a petição 12.100, para todos os envolvidos, dos 5 núcleos. Presidente, é preciso contraditar, dizer que essa questão de ordem se confunde totalmente com o mérito do que nós vamos votar aqui. Dizer que o relator deve mudar o relatório dele, nós estamos aqui para votar o relatório e, aliás, essa questão levantada na questão de ordem, que não é questão de ordem, a meu ver, o relator mostrou com muita clareza o que é o crime continuado, permanente, que o fato do 8 de janeiro ser depois da diplomação arrasta tudo para essa data. Então, na minha visão, e aí eu acredito que da maioria, isso nós vamos saber na votação, tudo aí é tratado como pós-diplomação. Agora tem um detalhe que eu vou falar aqui como alguém que conhece das leis e do processo. Fui, inclusive, assessora de ministro do Ministério Borja no Supremo Tribunal Federal. Fui coordenadora dos tribunais superiores na Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Então, eu conheço do trâmite. Primeiramente, aqui não se trata de direito de peticionamento, não. Me desculpa, deputado Ramagem, eu vou discordar de Vossa Excelência. Porque numa ação penal, existem os legitimados para peticionar. E aí teria que ser, para pedir esclarecimento da decisão, somente o Ministério Público ou qualquer das partes. Não pode um terceiro se arvorar em provocar o órgão julgador para fazer esclarecimento de decisão. Então, me desculpe, eu entendo que foi totalmente indevido, injurídico e feriu a ordem processual, a norma processual, a intromissão do deputado Lindbergh Faria. Não deveria nem ter sido respondido, mas é aquela coisa do joguinho combinado, senhor presidente. O parlamentar, um partido político, vai lá e provoca para que o judiciário tenha desculpa de dizer que está respondendo que foi provocado, que não agiu por motivação e iniciativa própria, que é vedado. Bom, e aí o que acontece é que houve uma alteração, sim. Houve uma alteração do julgado. Uma certidão que foi adulterada. Um julgamento que eu fiz questão, senhor presidente, de indagar, de ver com os advogados se o ministro Alexandre submeteu a alteração do seu voto à primeira turma. E a resposta é não. Ele não submeteu a julgamento aquela alteração que ele fez de dizer que agora a gente só pode falar somente com relação ao deputado Ramagem e ainda especificar quais são os crimes. Ele está se intrometendo na nossa função, na nossa atribuição constitucional e, pior, está adulterando, manipulando uma decisão judicial que houve aí, sim, uma nova certidão, como o deputado Ramagem falou, é nula essa nova certidão. É uma vergonha que está sendo feita, é um assinte à justiça. Desde quando agora pode um ministro violar a Lei 1079 de responsabilidade, a Lei de responsabilidade, para refazer o seu voto após publicado, porque ele é publicado na sessão, e ainda o presidente da turma
alterar a certidão ela está certificando um fato. E essa nova certidão ela é nula porque ela certifica um fato que não houve. Não houve um novo julgamento para que o relatório, o voto do relator fosse apreciado pela turma. Cadê o voto da ministra Carmen Lúcia concordando com essa mudança? Cadê o voto do Fux? Cadê o do ministro Fux? Do ministro Zanin, presidente da turma? Cadê? Não tem. Então isso é uma farsa. Dizerem, olha, se a gente perder, a gente vai para o Supremo. É um respeito à democracia, assim, que realmente enche os olhos. Dos mesmos que trataram o colega Ramagem como terrorista. São os mesmos que participam de um governo que ontem disse que o PCC e o Comando Vermelho não são terroristas. É esse tipo de público, é esse tipo de deputado que a gente tem que enfrentar aqui na casa. Então eles consideram o PCC e o Comando Vermelho como organizações assistenciais. Né? Só pode ser, organizações assim, ONGs. E aí o Ramagem, que tem uma ficha gigantesca de trabalhos prestados à nação, eles chamam de terrorista. A gente ouviu durante toda a manhã e agora começo da tarde a esquerda falando em democracia. Pois bem, a democracia, colega Ramagem, ela é oriunda da vontade popular expressada através do voto que elege os seus parlamentares para que eles legislem e fiscalizem o executivo. A primeira parlamentar de esquerda que se manifestou hoje, presidente, ela disse o seguinte: se vocês ganharem aqui não importa, nós vamos para o Supremo. Que tipo de democrata é esse, colega Zé Medeiros? Uma democracia que quando eles ganham, tá ok. Quando tá ruim, eles vão pro papai lá, Alexandre de Moraes, pedir que ele resolva o que eles defendem. É o tipo de democracia que o Lula defende. Inclusive agora, enquanto um monte de aposentado não consegue comer e comprar remédio pelo desvio dos parceiros deles, ele tá tentando resolver. O problema dos aposentados ou tá lá com os ditadores, com o Maduro na Venezuela? Tá lá com os ditadores. O evento que ele está hoje não tem nenhum democrata eleito. Só ditador. Os Estados Unidos tiveram que vir aqui na Venezuela resgatar presos, ali refugiados, porque o Brasil, aliado da ditadura, que tem um monte de gente aqui que diz que é democrata, não fez nada. Aliás, deviam estar torcendo que eles morressem para se livrar do problema. E quero explicar aqui para o povo brasileiro o que está acontecendo. Basicamente, o deputado Alexandre Ramagem, eleito pelo Rio de Janeiro, ele foi denunciado pela PGR pela participação de uma tentativa de golpe de Estado. As denúncias tinham ali alguns crimes. Primeiro, organização criminosa armada. Relembro aos senhores que não foi encontrado nenhuma, sequer, arma de fogo no dia 8, a não ser, de fato, um estilingue. Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e dano qualificado e deteriorização de patrimônio tombado. Ramagem que nem estava lá. Ou seja, esse tipo de crimes aqui, senhores, nenhum integrante do PCC, Comando Vermelho, tem elencado, né? Até mesmo porque os Estados Unidos sugeriu colocar PCC e CV como terroristas aqui no Brasil e o governo Lula rejeitou. Ou seja, pessoas que depredam patrimônio público, terroristas, pagam 14 anos, PCC e Comando Vermelho que traficam, destroem a nossa sociedade, não podem ser considerados terroristas. Enfim, deu um prosseguimento constitucional e pelo artigo 53, eu tô com ela aqui, ou se você quiser usar ela aí para poder segurar sua porta, segurar um livro aí, é mais útil do que hoje. Mas, mesmo assim, no artigo 53, no parágrafo 3º, diz o seguinte: recebida a denúncia contra o senador ou deputado, que é o caso do delegado Ramagem, por crime ocorrido após a diplomação, o STF dará ciência à casa respectiva, que por iniciativa de partido político nela representado e pelo voto da maioria de seus membros, poderá até a decisão final sustar o mandamento da ação. Repito, sustar o andamento da ação. Sabe o que aconteceu, senhores? O Zanin, que lembra aos senhores, era advogado do atual presidente da República, Lula, e o Alexandre de Moraes, que foi o que impediu o delegado Alexandre Ramagem de estar à frente da diretoria da Polícia Federal, que era competência exclusiva constitucional do presidente da República à época, Bolsonaro, e o ministro Alexandre de Moraes impediu. Esses dois enviaram um ofício para esta casa dizendo o seguinte: olha, vocês podem até assustar a ação, mas tem que ser nesse escopo. É inacreditável. Quer dizer então que além agora de relator, vítima, investigado, delegado, os ministros agora do STF também agora são deputados? Quem tem a competência para assustar ou não, o que seja ou não, somos nós. Se vocês querem, renunciem, se candidatem, tem que ganhar, né? Ganhem, e depois vocês chegam aqui agora. Chegar para essa casa e rebaixá-la a um ponto de mediocridade, dizer, olha, vocês podem até fazer o que vocês constitucionalmente têm que fazer, mas tem que ser no escopo de que nós decidimos. Isso é no mínimo ridículo e é obviamente um espelho do que o STF é. Mas enfim, continuando. Qual foi o crime então deste homem que está aqui ao meu lado? Eu ouvi dizer aqui de um deputado aqui de esquerda, de que o deputado Ramagem ele cometeu o grande crime de questionar. Questionar está em qual tipificação penal?
Quantos anos de cadeia uma pessoa pega por questionar urnas eletrônicas? Espera aí. Se for assim, então, senhores, sabe quem tem também ser condenado e está no banco dos réus? Ministro Flávio Dino. Porque a internet deixa as coisas registradas. Já questionou as urnas eletrônicas. Sabe quem mais também questionou o resultado eleitoral? Carlos Lupe. Não vou nem falar dele aqui, né? Caiu e tem motivo. Se for falar o histórico dele, então, meu Deus, não é currículo, é ficha criminal. Outro também, Simone Tebet. Ou seja, mais gente tem que ser colocado nesse bolo aí. Agora, por que uma mensagem privada em WhatsApp, onde, por incrível que pareça, não era assim, presidente, não confio na urna, dá um golpe. Não é isso, senhores, que aconteceu. Foi encaminhado um vídeo do plenário do STF, onde estava falando a respeito disso. Ou seja, o Brasil não é que, Nicolas, o Brasil vai virar a Venezuela, olha que mentira. Nenhuma igreja foi fechada. Vocês estavam falando que o Brasil ia virar Venezuela, olha que mentira. Verdade? Porque o fato da tirania não ser exercida pelo presidente da República, ele é utilizado pelo jurídico. Porque o Lula bate com a mão do outro, né? Usa Flávio Dino como ministro da Justiça para poder perseguir deputados. Usa a Polícia Federal para poder perseguir deputados, como o deputado Carlos Jordi, e fala na tribuna. Usa o aparato estatal para poder perseguir deputados e querendo colocar na cadeia, porque cometeu o grande crime de botar uma peruca. Agora, dinheiro na cueca, senhores, tá tudo bem. Rachadinha passa impune. Ou seja, são essas mesmas pessoas que estão acusando um deputado federal eleito pelo povo do Rio de Janeiro de cometer o grande crime de questionar. O segundo crime alencado a ele foi a utilização de um software para monitorar, supostamente, opositores. Sendo que, olha que loucura, a licitação desse software acabou muito antes da data que supostamente eles teriam feito essa investigação, esse monitoramento. Ou seja, também, mais uma vez, caiu por terra. E o delegado Amage não comprovou isso com fontes Arial, não. Fontes do Tororó, não. Foi com documentos da CGU. Então, o que eu quero deixar aqui claro, senhores, não quero estender demais aqui também a minha fala, é que o povo brasileiro está percebendo que nós não estamos em uma democracia plena. Pelo contrário, isso aqui já foi rasgado há muito tempo. Artigo 53 da Constituição, senhor presidente, que não abarca somente eu ou deputados de direita, não. Abarcam todos nós. E eu jamais, Cajado, irei pedir a cassação ou a prisão de um deputado por suas opiniões, votos ou palavras, porque eu respeito essa Constituição, por mais respeitada que ela seja. Só que o contrário não faz. Ou seja, que hoje nós demos um exemplo ao povo brasileiro que, no mínimo, no que diz respeito ao voto, a um parlamentar, a gente cumpre a nossa Constituição, o nosso cumprimento constitucional. Se eles não fazem, a gente tem que fazer. Obrigado. A narrativa da esquerda segue invariável, justificando todas as suas ações, os abusos, ações antidemocráticas, perseguições e tentativas de silenciar os opositores, como sendo em defesa da Constituição e da democracia. Só que não.